Aleluia! Glória a Deus! Evangelho de João, capítulo 20, versículo 29. Se você tem a sua Bíblia, abra comigo. Nós vamos ler esse versículo como introdução da nossa mensagem de Páscoa desta manhã. E eu estou feliz porque o Senhor está aqui. Eu estou feliz porque hoje nós celebramos com mais intensidade a ressurreição de Cristo Jesus. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 29, diz assim: Então Jesus lhes disse: Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Vamos ler mais uma vez? Mais uma vez? Então Jesus lhes disse: Feche teus olhos, abaixe sua cabeça. Senhor, muito obrigado, Pai, pela tua graça. Obrigado, Pai, pelo teu favor sobre nós. Obrigado por esta manhã. Eu peço a Ti que o Senhor esteja, Deus, trabalhando na vida de cada um dos teus filhos nesta manhã. E Deus, que a palavra que o Senhor tem para o nosso coração, ela possa ser recebida, Deus, como a voz que vem do Espírito Santo, não voz humana, mas a voz dos céus, e que nós como igreja possamos responder, Senhor, a essa voz, te dando toda a honra e glória. Em nome de Jesus eu oro, amém e amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, nesse domingo de Páscoa, nós vamos estar distribuindo para você agora, pode distribuir para todos que tiverem, pregos. Nós, por tradição, não fazemos o culto da Sexta-feira Santa, mas é um culto muito bom de se fazer. Como nós não fizemos, nós estamos entregando para você hoje um prego com um lacinho, para você lembrar que a ressurreição de Cristo, ela vem após o sacrifício de Jesus na sexta-feira, o sacrifício na cruz do Calvário. Se hoje nós temos liberdade, não foi de graça, foi por um preço pago por Cristo Jesus. Quantos creem, digam amém? Amém. E hoje nós celebramos a ressurreição de Cristo. Hoje nós celebramos o Jesus que venceu a morte, o Jesus que milagrosamente ele ressuscitou. E é muito importante a gente estar na igreja, é muito importante a gente ter isso muito claro na nossa vida de fé, porque se nós não temos convicção da ressurreição, a nossa fé acaba sendo vã. A nossa fé, o pivô da nossa fé, ela está em Cristo e esse ressurreto. Tudo que Jesus disse, tudo que Jesus fez, se ele não houvesse ressuscitado, seria apenas mais um na história. Seria mais um filósofo, seria mais um rabi, seria mais um mestre, seria mais um homem importante, caridoso, que falou grandes coisas. Mas a grande diferencial da nossa fé é porque nós cremos em Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, e ao terceiro dia, ele ressuscitou. Hoje a gente cantou no louvor: pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou. Então, quando você pegar esse cravo, você pega e tenta enfiar na sua mão, assim, levemente. Tenta forte. Não dá. Mas eu vou te falar que há 2000 anos atrás, quando 2 soldados romanos estavam segurando as mãos do mestre, teve que dar. E é importante a gente lembrar disso nesse dia de hoje, porque hoje nós celebramos a vitória, amém? Só quem está feliz diga amém. Hoje nós celebramos que Jesus ressuscitou. Quem crê diga aleluia. E é tão forte isso, porque hoje eu estava pensando nessa mensagem, e a pergunta que me veio no coração, e o que eu quero pregar hoje, não é necessariamente sobre a ressurreição, a morte ou a ressurreição de Cristo, mas é o pós-ressurreição de Cristo. E a pergunta que eu faço para você hoje é: você viu Jesus? Para pensar, vamos voltar 2000 anos atrás. 2000 anos atrás, as Escrituras e os Evangelhos, eles nos falam que Jesus apareceu, pelo menos, teve 7 aparições de Jesus Cristo. Cristo ressurreto, o Jesus do madeiro, depois que ressuscitou, ele apareceu pelo menos 7 vezes. O número de pessoas que viram Jesus, segundo relatos bíblicos, foi de mais de 500 pessoas. Mais de 500 pessoas que viram Jesus ressurreto. Aleluia!
falar? Porque, irmãos, se Jesus não ressuscitasse, vã seria a nossa fé. E quando nós entendemos e cremos verdadeiramente, porque Jesus aqui em João 20, ele fala assim: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram. E de quem Jesus está falando? Fala para o irmão, de você, irmão. É de você, minha irmã. É de mim, de você. Aqueles que não viram com olhos carnais, mas viram e ouviram com ouvidos e olhos espirituais. E aqui é a questão que eu quero puxar você hoje nesse domingo de Páscoa, porque essa é a base da minha fé, a base da tua fé. Aí é onde a gente precisa todos os dias mirar no Jesus Cristo ressurreto, Jesus que venceu a morte, Jesus que veio falar sobre o reino dos céus e não no reino desta terra, como eu preguei domingo passado. Não é o Jesus vitorioso nesta terra que derrubou Roma e estabeleceu os judeus e o reino de Davi, e o trono de Davi, não. É o Jesus do reino dos céus, que pagou o preço do pecado, que ressuscitou, e Ele é vivo, aleluia. Olhando para frente, nas aparições de Jesus, né? 10, 11 aparições de Jesus em toda a Bíblia. O Evangelho foi 7. Daí você pega Atos dos Apóstolos, as cartas. Nós temos aí 11 aparições. A minha pergunta para mim e para você hoje: você viu Jesus? E talvez você olhe para mim e fale assim: pastor, do que você está falando? Jesus morreu há 2000 anos atrás, Jesus ressuscitou há 2000 anos atrás, Jesus foi levado aos céus. Quantos creem, digam amém? Há 2000 anos atrás, como é que eu posso ter visto Jesus, pastor? Ah, meu irmão, felizes os que não viram e creram. Hoje nós vivemos pela fé, porque um dia alguém que chamado Espírito Santo de Deus, derramado sobre a terra, bateu no nosso coração, apareceu na nossa frente, ou falou ao nosso coração, e nós vimos ao Senhor. O que os encontros com Jesus pós-ressurreição provocaram? E essa é a pergunta. E hoje eu selecionei pelo menos 3 encontros, para a gente meditar um pouquinho sobre a nossa vida. Primeira coisa, porque quem vê Jesus, reparte o Evangelho. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 10. Primeira aparição de Jesus, depois de ressurreto. Diz assim: os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou na entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela. Eu não sei onde o puseram. Nisso ela voltou e viu o Jesus ali, em pé, e não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o... e contou o que ele lhes dissera. Interessante, irmãos, que, parafraseando, parece nós nos dias de hoje. Muitas vezes a gente chega no sepulcro, no lugar onde Jesus é pregado, é falado, é anunciado, mas a gente entra como Maria entrou no sepulcro e não reconheceu Jesus, não simplesmente enxergou Cristo. Nós, na era atual, entramos numa igreja, abrimos as Escrituras, e Jesus fala,
E muitas vezes a gente despercebido, a gente não ouve, não reconhece. Mas uma coisa que me chama a atenção no texto, é que Jesus olha para ela e fala o quê? O que Jesus fala para ela? Primeira coisa que Jesus fala para ela, vamos lá meus irmãos. Primeira palavra, Maria. Maria, Jesus chama pelo nome. Uma coisa que me fascina é que Deus, estamos aqui numa reunião de, quantos temos aqui? Uns 600 pessoas hoje? Os irmãos estão tudo espiritual hoje, aleluia. Tem 600 pessoas aqui nesse lugar. E eu estou falando, Jesus chama o teu nome. E o Espírito Santo de Deus é capaz de pegar o teu nome e traduzir no teu coração o teu nome, aleluia. Porque Jesus fala conosco individualmente. O Senhor chama a gente pelo nome. E quando Ele chama pelo nome, é impossível eu não reconhecer. Por isso, o texto aqui, ele diz assim, olha, Jesus chama ela pelo nome, para que ela enxergasse Ele. É que nem pai e mãe, quando chamam o filho, sim ou não? Meu nome é André Gustavo de Loyola Siqueira, meu nome inteiro. Se eu, quando eu era pequeno, meus pais chamassem André, o que o filho faz? Nada. André é qualquer um. Mas se a mãe chama pelo primeiro e o segundo nome, o que acontece? Não, esse sou eu, estou aqui, ops. É mais ou menos assim, irmãos. Jesus o chama pelo nome e a gente identifica que é o Pai falando com a gente. É o Pai usando homens, usando a palavra para nos chamar. E é interessante que quando Jesus chama Maria, ela identifica Jesus. E ela fica maravilhada. E ela chama ele de quem? Mestre, Rabone, mestre. Eu reconheci a tua voz, eu sei que o Senhor está me chamando, eu sei que o Senhor está me atraindo. E Jesus, irmãos, nessa primeira fase, a primeira aparição, ele fala, não me segura, eu não voltei para o Pai, eu ressuscitei, eu venci a morte, eu volto para o Pai. Mas ele dá uma ordem, ele fala assim, vá porém aos meus irmãos e diga-lhes. O que é isso, pastor? Isso aqui já é o id de Jesus na primeira aparição dele. Vá e anuncie. Anuncie que Jesus vive. Anuncie que Jesus voltou e venceu a morte. Anuncie para os meus irmãos. Quem são os teus irmãos hoje? Quem são as pessoas que você precisa hoje falar, anunciar? Irmãos, a gente na era atual perde tanto tempo com tanta coisa, e eu estou me incluindo nesse pacote. A gente anuncia tanta coisa. Hoje eu vi os astronautas lá do espaço falando e desejando Páscoa. Alguém chegou a ver esse vídeo? Feliz Páscoa, é. E é interessante porque estavam lá os 4 astronautas olhando a Terra. E ele fala um negócio que me chamou muita atenção. Ele fala assim, olha, eu quero desejar Feliz Páscoa, tal. Ele falou, é interessante porque da minha visão aqui, vocês acham que a gente é especial, porque nós estamos 4 dentro de uma cápsula. Eu quero dizer para vocês, eu estou vendo o planeta Terra como uma bola, e eu estou vendo o planeta Terra como uma cápsula, e eu quero dizer para vocês que vocês são especiais, porque o Criador preparou o mundo para que eu e você vivêssemos nele, habitássemos nele, para que eu e você pudéssemos dar glórias ao Senhor por isso. Irmãos, nós estamos numa grande cápsula chamada planeta Terra, preparado com toda criação, perfeição para do Senhor nosso Deus, e Ele te chama aqui nesta manhã, para dizer assim, olha, eu te chamo pelo nome, você não é um anônimo na minha presença, eu conheço os teus caminhos, eu sei quem você é. Vá, porém, e anuncie, vá, porém, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Irmãos, eu quero incentivar você nesse domingo de Páscoa, a fazer o id do Senhor, todos os dias, todas as horas.
Porque Maria, ela viu Jesus. E a pergunta para você: você viu Jesus? Porque só quem vê Jesus reparte o Evangelho. Segunda aparição que eu destaquei nessa manhã: quem ouve Jesus, o coração queima. E os discípulos, a caminho, na estrada de Emaús, lá em Lucas 24, é para depois, Lucas 24, 28. E esse já outro trecho, Jesus ressurreto. Ao se aproximarem do povoado para qual estavam indo, Jesus fez com quem ia mais adiante. Já estamos no meio da história. Jesus se achega e começa a falar e explicar, falar sobre as profecias, e sondar o coração daqueles discípulos que estavam tristes, porque o Jesus tinha morrido, o mestre tinha morrido. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois já vem, a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu na vista deles. Aleluia. Perguntaram ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Irmãos, quando nós lemos as Escrituras, quando a gente conhece Jesus, quando a gente lê a palavra, o nosso coração queima. O problema é que na vida cristã, nós começamos aqui, tipo fogueira de Daniel. Não, Daniel foi na cova dos leões, né? Jesus Cristo. Só metade pegou, tá tudo bem. Era uma piadinha. E uma cova quente, e a gente está pegando fogo pelo Senhor. A melhor pessoa que trabalha numa igreja com a maior intensidade, sabe quem são, irmãos? Os novos convertidos, sabia? É ou não é? Você, pô, pastor, estou há 5 anos, 10 anos trabalhando aqui, só vem falar um negócio desse para mim? Não, irmão, porque quem conhece Jesus e converte, o primeiro amor é aquele amor explosivo, sim ou não? Irmão, preciso trabalhar, pastor, o que precisa fazer? Quero varrer o chão, eu estou aqui, pastor. Precisamos buscar o food bank, eu estou aqui, pastor. Eu preciso, irmão, fazer oração 5 horas da manhã, eu estou aqui, pastor, o que eu posso fazer? Porque Jesus me salvou, eu vi o Senhor, eu ouvi a sua voz, Ele me chamou, Ele mudou a minha vida, e eu quero servi-lo com intensidade. Pelo amor de Deus, wake up! Por quê? Porque nós vivemos numa era onde a gente precisa todo dia ser chacoalhado pelo Espírito Santo de Deus. Senhor, eu preciso ter excelência para o Senhor, eu preciso me dedicar mais, eu preciso me doar mais, eu preciso fazer mais, Senhor amado, porque eu ouvi a Tua voz. Irmãos, um dia eu ouvi a voz do Senhor na minha mudança de carreira, há mais de 20 anos atrás, sentado ouvindo um concerto de violão. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus fala no nosso coração, e quando Ele fala, a gente entende, e quando a voz cala o coração, a gente muda de direção, e a gente começa a andar segundo o propósito do Senhor para nós, e essa voz, ela não se cala, ela está todos os dias falando, chamando. Eu gostaria muito que nesse domingo de Páscoa, você fizesse como Samuel. Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Terceira e última coisa nessa manhã. Primeiro foi quem? Viu. A segunda foi quem? E a terceira, quem encontra Jesus ressurreto, e essa é forte, lança fora o medo e encontra a paz. Aleluia. Onde está isso? João capítulo 20, versículo 19. Ao cair da tarde, irmãos, ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, foi no domingo à tarde, Jesus tinha sido crucificado quando? Vamos falar juntos? No sábado houve silêncio. No domingo ele
E os discípulos estavam reunidos à tarde, naquele domingo. Note, irmãos, que Jesus não ressuscitou, pegou o telefone, tirou uma selfie, ressuscitei, e saiu para Jerusalém, na Galileia. Não havia meios de comunicação. Jesus se apresenta a Maria Madalena, e a única maneira das coisas virem ao conhecimento de todos era o boca a boca, ou Jesus aparecendo. E nesse momento da história, aqui no versículo 19, diz: ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, as portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, oh aleluia, pôs-se no meio deles, e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. E os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. O medo é um inimigo antigo da humanidade. O medo é um inimigo antigo do ser humano nesse mundo caído. E talvez você entrou nesse lugar, nesse domingo de Páscoa, com alguns medos no seu coração. O medo, ele causa paralisia, bloqueia, faz as pessoas esconderem, se esconder, limita os esforços. Sabe o que o medo faz, irmãos? O medo joga fora a fé, porque onde opera o medo, a fé é neutralizada. O medo te impede de caminhar, de orar, de abrir a Bíblia. O medo te cega espiritualmente para as coisas que você precisa fazer. O medo, ele te deixa totalmente enclausurado. Os discípulos estavam com medo. E você acha o quê? Pastor, mas que eles são muito fracotes, esses discípulos, é? Será? Quem que era o mestre? Quem era o mestre, igreja? Senhor Jesus, né? O mestre era o Cristo. Os discípulos seguiram ele 3 anos. Eles viram milagres, eles viram maravilhas, eles tinham prova real de quem era ele. Só que nesse momento, o WhatsApp não tinha chego para os discípulos. E eles estavam ainda achando que Jesus estava o quê? Morto. Eles estavam achando que, se o cabeça foi morto, quem será o próximo? Nós. Se Jesus, que era Jesus todo-poderoso, falando sobre o reino dos céus, foi crucificado, o que eles vão fazer com a gente? Entende o drama? Não era uma questão de medo de falar de Jesus, medo de botar um versículo no post do teu Instagram. Era um medo real de vida, de uma exposição pública, de um apedrejamento, de uma tortura. Eles estavam nesse lugar com medo, as portas estavam trancadas. E daí Jesus, com o corpo ressurreto, aleluia, Jesus aparece no meio deles, aleluia. Jesus entra na sala fechada, com as portas e janelas fechadas. E aqui eu quero abrir um parênteses, porque talvez a gente tenha pessoas aqui nesta manhã, que estão aqui, deram a paz do Senhor na entrada, a paz da Senhora quase na saída, mas dentro do coração, e dentro de áreas do coração, tem portas trancadas, janelas bem fechadinhas, áreas da vida que ninguém entra, que ninguém pode entrar, por medo de exposição, medo de ser julgado, medo de ser condenado, medo. E o medo faz com que você esconda essas salas do interior do teu coração, aonde você não quer nem que Deus entre. Às vezes é pecado oculto, às vezes é uma maneira de viver atravessada, às vezes é a displicência. Mas Jesus aqui, ele entra na sala fechada, irmão, na sala trancada,
porque Deus agora, Cristo ressurreto, corpo glorificado, Ele não se limita às limitações desse mundo. E eu quero dizer para você, Deus não se limita nas limitações do teu coração, porque agora, exatamente agora, o Espírito Santo de Deus está falando ao teu coração. O Espírito Santo talvez esteja agora entrando no meio desta sala fechada, mais íntima do teu coração, e falando assim: ei, não tenha medo, não tenha medo, paz seja com você. A paz seja com você. E aonde Jesus entra com a paz dele em ação, o medo tem que sair, porque Jesus está vivo, porque Ele venceu a morte, Ele ressuscitou. Jesus já falou lá no capítulo 14 de João: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não dou como o mundo a dá, não se turbe o coração de vocês, nem tenham medo. Aleluia! A paz do mundo, como o Rinaldo falou, é ter dinheiro na conta, é ter segurança, e está tudo bem. A gente olha para que tenhamos dinheiro no banco, dá um amém? Para que você tenha segurança, amém? Mas, irmãos, essa é a paz que o mundo dá, porque eu já vi casa de milionário, com a família destruída, com filhos perdidos, casamento destroçado, porque a única paz que excede todo entendimento, só o Senhor Jesus é que pode dar, meu irmão. A cura que você precisa, só Jesus pode dar. O milagre que você precisa, só Jesus pode e quer te dar, aleluia. Que a gente possa ver essa Páscoa todos os dias, o Cristo ressurreto, que a gente possa ver o Jesus que morreu pelos nossos pecados, nos reconciliou com Deus Pai, e através da cruz e da ressurreição, venceu a morte, pagou o preço do pecado, de uma vez por todas, aleluia. E de agora em diante, pastor, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo das adversidades, não tenha medo de pedir perdão, não tenha medo de reconhecer erro, não tenha medo de voltar ao início de tudo, e voltar ao primeiro amor. Não tenha medo, irmão, de fazer diferente a partir de agora, porque quando a gente encontra Jesus, quando a gente vê o Senhor, quando a gente se dá cara a cara com Cristo, a nossa vida precisa mudar de direção todos os dias. Eu preciso ser melhor todos os dias. Talvez se pergunte: pastor, você começou o culto triste, agonizado, desanimado. Na segunda música, Jesus começa a transformar o coração. Sabe por quê? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque eu começo a declarar a palavra, porque eu começo a falar para minha alma: ei, a minha alma está cansada, elevo os meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não vacilará, Ele não deixará, em nome de Jesus. Creia, somente creia. Ele ressuscitou da morte, meu irmão. Ele não foi ali na Disney passear no domingo. Ele me dá esperança e te dá esperança de vida eterna. Não importa as circunstâncias, não importa o que atravessemos, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, aleluia. Eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E como é que eu sei, pastor? Porque Jesus voltou para o Pai, mas Ele deixou o Espírito Santo de Deus. Evangelho de João, capítulo 14, último versículo da manhã, agora. Contudo, o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas, e fará que se lembrem de tudo o que eu disse. Deixo-vos
com vocês a paz. A minha paz dou a vocês. Eu não dou como o mundo a dá. E Jesus fala: não turbe o vosso coração e nem tenham medo. Queria te convidar a ficar de pé nesse momento. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Nesse domingo de ressurreição, talvez a palavra para nós nesta manhã, além de reconhecer o Cristo ressurresso, é a gente entender, irmãos, que o Senhor não te esqueceu, Ele te chama pelo nome, que o Senhor, Ele está aqui, o Espírito Santo de Deus está aqui, passeando e falando com você. E talvez você esteja no teu coração salas escondidas, trancadas, para que ninguém entre, para que ninguém veja. E eu queria, em nome de Jesus, que você nesta manhã, de olhos fechados, cabeça baixa, não perdesse o momento do Espírito, não perdesse a presença de Cristo Jesus neste lugar, porque amanhã de festa, ressurreição, vida, santo, santo, santo é o Senhor.